Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Essa semana algumas semanas atrás eu vi uma frase tão interessante sobre a Bíblia, que dizia assim: muitos livros informam, poucos livros reformam, mas este livro é o único livro que transforma. A palavra do Senhor carrega consigo uma preciosidade, uma verdade que é capaz de transformar, que é capaz de edificar, que é capaz de fazer mudanças na minha e na sua vida. Vamos abri-la no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte das vestes e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém. Com liberdade eu queria estar orando mais uma vez, fazer uma oração breve. Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. Deus, eu me coloco mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Deus, eu ministro sobre a vida dos Teus filhos, a Tua bênção, a Tua unção. Deus, que eu venha diminuir e o Senhor possa crescer. Pai, que o Senhor possa falar aquilo que Tu queres ao coração dos Teus filhos. Deus, a Tua palavra tem poder de transformação. A Tua palavra tem poder de edificação. Pai, nós cremos e os nossos corações estão receptíveis, Pai, para receber a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que nós possamos mergulhar, aleluias, na Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meditando sobre essa palavra, foi até interessante. Antes de falar sobre ela, o Senhor me levou no contexto dela. E é interessante a Bíblia, porque quando nós vamos, seja ler a palavra do Senhor, seja no nosso devocional, seja para prepararmos a nossa ministração, o Senhor, Ele fala conosco através de cada livro, o Senhor, Ele fala conosco através de cada versículo e através de cada texto. E meditando sobre a Bíblia, e até mesmo fazendo o meu devocional, eu comecei a meditar sobre o Velho Testamento e como o Senhor se revela através dele. E quando eu olho para o Velho Testamento, eu posso ver um Deus soberano, eu consigo ver um Deus protetor, eu consigo ver um Deus zeloso, eu consigo ver um Deus que guia o seu povo e anda no caminho com o povo. Eu consigo ver um Deus que protege, eu consigo ver um Deus que guarda, eu consigo ver um Deus que exorta e um Deus que corrige também. O Velho Testamento, ele nos revela um Deus que nenhum homem, ainda que possua um status, nenhum homem, ainda que possua uma posição, é capaz de deter, de romper, de separar, de parar o plano de Deus e o propósito de Deus. Eu consigo ver um Deus de aliança, Marcelo. Eu consigo ver um Deus de promessa. Eu consigo ver um Deus de compromisso. E eu consigo ver um Deus de aliança quando eu olho para a vida de Noé e a aliança que Deus fez com Noé. Eu consigo ver um Deus de promessa quando eu olho para a vida de Abraão. E eu parei para meditar um pouco sobre a vida de Abraão e eu falei: Deus, que coisa interessante o que o Senhor fez na vida de Abraão. Deus fez duas promessas a Abraão. A primeira promessa é que a sua descendência se multiplicaria, que ele se tornaria pai de grandes nações. E a outra promessa que Deus faz a Abraão é que a sua descendência tomaria posse de uma terra. E no capítulo 15 de Gênesis,
Deus vira para Abraão: Abraão, tu consegue contar as estrelas do céu? Não, Senhor, eu não consigo. Assim será a tua descendência. E aí no primeiro capítulo de Deuteronômio, eu vejo Moisés dizendo para o povo: o vosso Deus tem vos multiplicado tanto, que hoje sois como as estrelas do céu, és multidão. E eu falei: Deus, que coisa linda, Senhor. Deus faz uma promessa para Abraão, Isaac, Jacó, continua essa promessa por intermédio de Moisés, e a promessa se cumpre sob liderança de Josué. O Senhor quer nos dizer nessa noite que a promessa que Ele tem para nós tem uma extensão muito maior daquilo que nós pensamos e imaginamos. Que a promessa do Senhor, ela vai respingar em todo mundo que está ao teu redor. A promessa foi feita para você, mas ela vai atingir uma dimensão muito maior do que você imagina. E eu falei: Deus, como é a forma linda que o Senhor nos revela através do Velho Testamento. E aí eu parei e trouxe a minha meditação. O Senhor me fez trazer a minha meditação para o Novo Testamento. E eu falei: Deus, coisa interessante isso que o Senhor está fazendo. E aí quando eu parei para pensar sobre os evangelhos, Mateus, Marco e Lucas, que são chamados sinóticos, que são evangelhos que possuem a mesma visão, a mesma ótica, são evangelhos que têm como objetivo falar das boas novas de salvação. São evangelhos que falam sobre o ministério de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus e sobre a ascensão de Jesus, que é a sua volta. E parando para meditar, se nós formos olhar esses evangelhos, apesar da sua unidade, apesar da sua harmonia que existem entre eles não são iguais, eles possuem diferenças. E essas diferenças não os fazem ser contraditórios entre si. Quando eu vejo aqui no livro de Mateus, capítulo 9, 16 e 17, esse texto também está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 36 ao 39, sendo que o 16 e o 17 se faz paralelo ao 36 e 38 do capítulo 5 de Lucas, e Lucas no capítulo 39 ele diz: e ninguém tendo bebido do vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Ou seja, existem algumas diferenças, um pouco no contexto, na forma que é escrita, mas o objetivo da mensagem que Jesus queria passar aqui em Mateus é a mesma que Lucas registrou, porém Lucas ele é um pouco mais detalhista. Mas o objetivo é o mesmo, da passagem é a mesma. E é importante nós ressaltarmos que o Novo Testamento, ele não veio para trazer oposição ao Velho, e sim o seu cumprimento. Quando nós olhamos o livro de Mateus, não sei se os irmãos já perceberam isso, sempre vai haver o verbo cumprir, para se cumprir o que foi dito nas Escrituras, para se cumprir o que o profeta havia falado. Mateus, ele pretendia revelar através da vida do Messias, as profecias do Velho Testamento. Ele queria mostrar que Jesus era o cumprimento daquilo que os profetas haviam dito. O livro de Mateus, ele traz uma ligação entre o novo e o velho. Eu fico pensando, se a nossa Bíblia tivesse apenas o Velho Testamento, eu ficaria pensando assim: cadê o Messias? Onde que está o Messias? E se nós tivéssemos somente o Novo Testamento, eu me perguntaria: quem foram os profetas? Quem seria o povo que estava esperando esse Messias? Ou seja, a palavra de Deus, ela se completa do início ao fim. Todas as coisas que foram escritas aqui, foram escritas com um propósito para o nosso entendimento. Amém? E Mateus, ele pretendia mostrar e revelar o Messias tão esperado da nação de Israel. Mateus, ele pretendia trazer o vínculo entre o velho e o novo. É como se o livro de Mateus fosse uma ponte, fosse uma ligação, um elo que fizesse a junção do novo com o velho. E é interessante que até o primeiro capítulo de Mateus fala sobre a genealogia de Jesus Cristo, trazendo os patriarcas, trazendo os homens que fazem parte também da história.
de Jesus. E aqui, nós podemos ver então, que o objetivo de Mateus era anunciar o Messias. Mateus ele vem trazendo um vínculo. E é interessante isso, porque quando Mateus, apesar dele trazer esse vínculo, apesar dele trazer esse elo, essa ligação com o velho, Mateus também traz o novo. Porque agora, Mateus não está falando de um povo construído em cima do templo, de um povo construído em cima da religiosidade, de um povo construído em cima de um tabernáculo, mas Mateus está falando de um povo construído em cima de Jesus, a partir de Jesus, firmado em Jesus, construído em cima de Jesus. E quando eu parei para pensar sobre isso, eu perguntei para Deus, que ponto que o Senhor quer me levar com essa mensagem, por que o de tudo isso? E quando eu parei para pensar que Mateus fala de um povo e de uma geração construída em cima de Jesus, a partir de Jesus, firmada em Jesus, é porque nós formamos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é liderado pelo cabeça que é Cristo. Então, Cristo é o líder do corpo, Cristo é o cabeça a ser seguido, Cristo é o exemplo, Cristo é o espelho. E pensando mais sobre isso, nós percebemos que o corpo de Cristo não pode ter separação, o corpo de Cristo não pode ter divisão. Porque agora Mateus está falando de uma geração e para um povo, não ligado à religiosidade, mas ligado à unidade. Não ligado à separação e à exclusão, mas ligado à união. E o corpo de Cristo é construído pela união. Se nós não formos unidos, não existe o corpo de Cristo. Então, eu, como corpo de Cristo, não posso mais andar, atravessar a rua do outro lado e não dar a paz do Senhor para o meu irmão, porque eu acho que meu irmão está em pecado. Eu, como corpo de Cristo, não posso, dentro da igreja, ficar formando panelinha para falar de A, B, C ou D, porque o corpo de Cristo não existe divisão. E aí eu vejo que no 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo ele faz uma comparação que eu acho linda, essa comparação. O apóstolo Paulo ele fala da glória que é restituída através de Moisés, quando Moisés desce do Monte Sinai, e da glória que se é revestida em Jesus Cristo. E aí no 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7, o apóstolo Paulo ele diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face em Moisés, ainda que uma glória desvanecente, ou seja, passageira. Aí no versículo 8 ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aí no versículo 9 ele torna a dizer: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o ministério da justiça. Aleluia! E mais acima, antes de dizer essas palavras, ele nos fala: no qual nos habilitou para sermos ministros dessa nova aliança. Essa é a nova aliança. Esse é o evangelho a ser pregado. Que as nossas igrejas e que a nossa igreja não seja uma igreja da exclusão, uma igreja da separação, mas que seja uma porta de resgate para aqueles que estão lá fora. Que muito mais aqui dentro não sejamos um corpo melhor. Se houver divisão, não existe corpo, mas que não haja a separação. E meditando sobre essas coisas e ainda sobre o Novo Testamento, nós podemos ver ali o ministério de Jesus, por onde Jesus andou, o que Jesus fez, aonde ele foi, quem ele tocou, quem ele curou. Mas as passagens que me chamaram mais atenção era de quando Jesus estava ensinando alguma coisa. O que me chamou a atenção é o Jesus professor, o Jesus didático, o Jesus que ensina, o Jesus que explica. E me encanta muitas das vezes quando eu leio a Bíblia e eu vejo Jesus explicando alguma coisa, a forma como ele explicava. Jesus, ele conseguia pegar algo tão complexo, algo tão difícil e tornar tão fácil. E eu fiquei meditando: Senhor, como que o Senhor conseguia fazer isso?
E eu parei para ver que Jesus, ele sempre, quando ele ia explicar alguma coisa, ele usava coisas do cotidiano. Ele não pegava exemplos distantes para falar de alguma coisa que ele queria, mas ele pegava algo do cotidiano do povo para explicar aquilo que ele queria. E eu vejo que, às vezes, uma coisa que era tão difícil se tornava tão fácil. É como se ele pegasse uma maçã que é dura, batesse essa maçã no liquidificador e desse. As pessoas conseguiam absorver aquela informação rápido, muito rápido. Deixa eu beber uma água aqui. E ainda vendo e observando essas coisas, eu vejo que o Senhor, Ele conseguia fazer com que o seu público, fazer com que as pessoas que o ouvissem, absorvesse e entendesse aquilo que ele estava falando. Porque nós só conseguimos colocar em prática aquilo que nós entendemos. E nós só entendemos se alguém nos explicar. Então, o princípio de Jesus era o ensinamento. Porque todas as coisas partem do ensinamento. E aí eu parei para pensar sobre esse texto que nós lemos em Mateus. E aqui Jesus, ele faz uma comparação entre o novo e o velho. E o vinho do qual Jesus o fala aqui é um vinho feito de uma forma bem artesanal. As pessoas daquela época, elas pegavam as uvas, colocavam numa bacia redonda, ou cavavam um buraco redondo ou quadrado, e colocavam aquelas uvas, e aquelas uvas eram esmagadas, pisadas com os pés descalços. E ali, aquelas uvas iam sendo prensadas, trituradas ali, o seu caldo era retirado, e ali passava aquela uva que tinha sido esmagada, que tinha sido prensada, aquele líquido todo, com casca, com tudo, passava por um canal, e naquele canal ia para um outro recipiente. Eu travei. E ali, aquela uva, ela ficava para ser fermentada. Ela passava por um processo de fermentação durante 4 a 6 dias. E ali, ficando ali, com o clima quente que tem naquele lugar, aquela fermentação acontecia. E depois de passado, aquele mesmo suco passava por um outro canal, onde era peneirado e era retirado ali todo o carocinho, toda a casca, tudo que era impuro para aquele líquido. E depois de retirado toda aquela impureza, aquela uva ela era jogada em vasos de barro, coberto com couro de animal, e ali ela passava por mais um processo de fermentação que durava em torno de 2 a 4 meses, ou mais ou menos de 90 a 150 dias, mais ou menos. E ali ela ficava ali dentro, sofrendo mais um processo de fermentação. E aquele vaso de barro, coberto com couro, é justamente o odre de quem Jesus fala. E aquele odre, ele é feito com pele de animal, tem toda uma técnica para ser retirada. São cortadas as suas extremidades, que seria o rabo, as pernas ou a pata do animal, o pescoço. E ali era-se costurado, selado aquelas extremidades, e era deixado somente o pescoço do animal, que fosse a boca da garrafa. E aí era entornado aquele vinho ali dentro. Aquele vinho era entornado dentro do odre. E quando aquele odre recebia aquele vinho, ele sofria um processo de fermentação muito grande, porque aquele vinho, ele liberava um teor de gás muito alto. Então, o seu processo de fermentação no início era muito rápido. E aquele odre ficava ao seu limite máximo, a ponto de se romper-se. Ele não conseguia mais ter a elasticidade que era precisa. Ou seja, o odre já tinha sofrido as alterações que a sua elasticidade permitia. E aquele vinho, no início, ele sofria um teor de gás muito alto, e depois ele acomodava, ele entrava num estágio de acomodação.
ele ia parando de fermentar aos pouquinhos, até que se cessava o processo de fermentação. É por isso que Jesus fala, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o odre já não tem mais a elasticidade que precisaria ter para receber o vinho novo. E não se coloca vinho novo também, vinho velho em odre novo, porque aquele vinho já foi fermentado e não vai causar nenhuma alteração naquele odre. Aquela pele não vai sofrer nenhuma alteração. E meditando sobre essa palavra, e vendo como o vinho entra num estágio de comodismo, entra num estágio de está tudo tranquilo, está tudo bom, né? O vinho já não fermenta mais, o odre já não sofre mais nenhum, não estica mais. Eu parei para pensar numa área da nossa vida em que muitas vezes acontece isso. A nossa vida espiritual, muitas das vezes nós sofremos esse tipo de coisa também. Sabe quando está tudo bem? Sabe quando está tudo tranquilo? Sabe quando nós entramos no estágio de comodismo? Nós viemos ao culto, nós vamos embora, nós viemos ao culto, nós vamos embora. O nosso devocional é o mesmo. Sabe quando aparentemente está tudo tranquilo, está gostoso? Sabe quando não tem nenhuma luta espiritual? Sabe quando não tem nenhum problema? Sabe quando você olha assim e fala, meu Deus, que maravilha, olha que momento gostoso que eu estou vivendo. Não tem nada, irmão, não acontece nada nem para mais nem para menos, você paralisou. É o vinho velho, que não fermenta mais. Mas Jesus, ele fala que para recebermos o vinho novo, é preciso sermos odres novos. E parando para meditar sobre isso, eu pensei, eu falei assim, Deus, como é interessante. Os momentos em que nós olhamos para nós e nos vemos numa situação de comodismo. Sabe aquela situação que você não movimenta? Sabe aquela situação que você canta do mesmo jeito, que as coisas estão sempre do mesmo jeito? Aquela rotina gostosa em que nada se altera? Mas para que eu receba o vinho novo, é preciso que eu seja um odre novo. Amém? Aleluia. E quando nós estamos nessa situação de comodismo, imagina, eu fiquei fazendo um pensamento paralelo. Sabe quando nós estamos deitados numa rede, olhando assim para um lugar bonito, e aquela rede está paradinha, está tranquila, e vem alguém e começa a balançar aquela rede, começa a incomodar aquela rede. Quando passa um tempinho, você já quer levantar da rede, você não quer ficar mais na rede, porque você está sentindo incomodado. A mesma coisa somos nós, quando estamos acomodados espiritualmente. Deus, ele nos incomoda, porque Ele não gosta que entramos num comodismo espiritual, na mesmice, vivendo as coisas velhas, vivendo as mesmas coisas. É aí que eu acho, ou melhor, que eu tenho a certeza de que Jesus nos incomoda para que saiamos do nosso comodismo. Sabe, você parou para pensar quando está tudo bonitinho, parece que está tudo certinho, e te vem aquela luta, aquele problema que te surge, você não sabe de onde vem. Sabe quando vem aquela pressão, aquela opressão, aquela situação que de repente parece que instalou, e você pergunta, Deus, estava tudo bem, mas o que está acontecendo agora? Sabe quando parece que vem alguém e te dá um estalo, e aí você acorda, você fala, Deus, o que está acontecendo? Às vezes Jesus não deixa passar por situações para que saiamos do nosso comodismo, para que saiamos da nossa mesmice, do nosso comodismo, da nossa rotina espiritual. E aí nós começamos a perguntar, Deus, mas o que está acontecendo? Deus, estava tudo bem, agora não está mais. É Jesus querendo que sejamos odres novos, com novas elasticidades, para que possamos receber o novo de Deus. Aí você me pergunta nessa noite, Bárbara, mas como que eu vou fazer para receber o odre novo de Jesus? Meu irmão, se Deus foi capaz de te pegar, de pegar o teu coração morto, te colocar um coração espiritual, se Deus foi capaz de fazer um transplante de coração em você, 2 Coríntios capítulo 5, 17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que se fazem coisas novas.
Mas sabe o que nós precisamos para que sejamos odres novos? Abandonar as coisas velhas, abandonar o velho eu, abandonar o velho pecado, abandonar as velhas coisas que desagradam a Deus. Você já é nova criatura, você já nasceu de novo. Você precisa largar essa pele velha, essa pele que não se estica mais, para que você possa receber o novo de Deus. Às vezes você já se converteu, você já está aos pés do Senhor, mas você ainda continua na mesma rodinha que você frequentava antes. Você ainda continua participante das mesmas coisas. Como que você vai receber o novo de Deus se você está numa pele onde não possui elasticidade? Primeiro eu preciso receber o novo, primeiro eu preciso receber um odre novo do Senhor, para que eu possa receber o novo, o vinho novo de Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 2. Jeremias 18, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme pareceu, bem aos olhos, fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei tu fazer vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois na minha mão, ó casa de Israel. O primeiro passo para que sejamos odres novos, para que essa pele velha, que não se estica mais, que não tem mais elasticidade, é preciso nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalharmos em nós. É preciso nós sermos como o vaso na mão do oleiro. É preciso mergulharmos na presença de Deus. É preciso mergulharmos na presença do Espírito Santo. É preciso deixar que Deus trabalhe em mim. É preciso deixar que Deus trabalhe nas minhas estruturas, que Deus trabalhe no meu caráter, que Deus trabalhe nos meus princípios, que Deus trabalhe até mesmo nos meus costumes, que Deus trabalhe na minha vida e que Deus faça e refaça de novo aquilo que bem lhe parecer aos olhos. O primeiro princípio para que Deus possa trabalhar em nós é nós nos colocarmos na mão dele. É nós deixarmos que ele mexa com as nossas estruturas, é nós deixarmos que ele quebre, que ele refaça, que ele construa aquilo que é preciso em nós. Amém? Deus é poderoso para nos fazer de novo, de novo, de novo, e quantas vezes forem precisa. Nós não podemos nos limitar a uma única forma de ver Deus. Nós não podemos nos limitar, colocarmos Deus numa forma e falar: pronto, aqui está Deus. Não, Deus é novo todos os dias. Deus fala conosco de formas diferentes todos os dias. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Até o dia que Deus faz é novo. Eu vi uma frase que dizia assim: um homem pode contar quantas sementes existem dentro de uma maçã, mas só Deus pode contar quantas maçãs existem dentro de uma semente. E eu falei: uau! Deus é muito profundo, Deus é muito grande para que nos limitemos a uma forma de vê-lo, de experimentá-lo, de senti-lo, de permitir que ele trabalhe em nossas vidas, que ele mexa em nossas estruturas. Nós temos muito mais para conhecer do Senhor. Eu olho muitas das vezes para as coisas do mundo, e às vezes nós nos preocupamos com a nossa vida profissional até. Nós vemos pessoas que fazem graduação e depois se tornam pós-graduados, e depois se tornam mestres, depois se tornam doutores.
E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos conhecer a palavra de Deus a fundo, nós vemos que quanto mais nós conhecemos e adquirimos o conhecimento, mais nós temos a dependência de conhecer. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós sabemos que Ele é grande e poderoso, e mais nós temos que conhecer. Nós sabemos que tudo que nós lemos, que nós estudamos, é muito pouco em relação ao que Deus é e o que Ele pode fazer. E a forma que Ele se revela a nós. Abra comigo sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 3, versículo 18. Isaías 43, 18. Diz assim a palavra do Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu vou ler de novo esse versículo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei no caminho do deserto e rios no ermo. A nação de Israel estava prendida, estava focada no Mar Vermelho. A nação de Israel estava presa a grandes líderes que lutaram, que guerrearam. A nação de Israel estava presa à grandeza do Mar Vermelho. A nação de Israel estava presa às coisas passadas que Deus já havia feito, mesmo sendo coisas maravilhosas. O mar já tinha aberto, o povo tinha passado, o mar já tinha fechado e o povo estava carregando o mar junto ainda. E Deus usa o profeta para falar com ele: não percebeis as coisas novas? A nação de Israel ficou tão focada, ficou tão presa no velho, naquilo que Deus havia falado, que quando Jesus veio, quando o Messias chegou, eles não percebiam. Eles não conseguiam enxergar o novo de Deus. Eles não conseguiam perceber Jesus, entre eles o novo revelar de Deus, o novo trabalhar de Deus, a nova promessa de Deus. Eles não conseguiam, eles estavam focados, eles estavam presos a uma coisa que já tinha passado, ainda que boa. E Deus os adverte falando com eles: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O povo não conseguia enxergar Jesus. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Porque o povo, a visão do povo estava no passado, a visão do povo eles estavam prendidos à grandeza do mar, eles estavam prendidos a homens que Deus havia levantado para liderar, a homens que Deus havia levantado para poder os libertar. Às vezes nós somos assim também. Deus coloca pessoas ao meu redor e ao seu redor para nos ajudar. Mas às vezes nós queremos pegar essas pessoas e torná-las como amuletos espirituais. Sabe quando que as pessoas estão andando com bengala? Tem gente que anda espiritualmente o tempo todo assim, irmão, se tirar, cai. Deus não queria que o povo de Israel andasse carregando o Mar Vermelho. Deus não queria que o povo de Israel andasse carregando os líderes que já haviam passado. Mas Deus queria que o povo de Israel andasse na sua dependência com Ele, dependendo dEle, sabendo que Ele era o Senhor. Às vezes nós nos prendemos, até mesmo as pessoas que Deus coloca ao nosso redor para nos ajudar espiritualmente, para que possamos caminhar por um tempo, mas não para que saiamos carregando tudo aquilo e fazendo de amuleto, como se em algum momento se tirassem aquilo de nós fôssemos cair. Eu tive uma experiência muito forte com isso. Eu lembro, eu conheci uma pessoa e essa pessoa se tornou minha amiga. Nós tivemos
grandes experiências espirituais, foi uma pessoa assim, maravilhosa. Deus usou de uma forma muito grande na minha vida, imagino que eu também na vida dela, e nós começamos a compartilhar todas essas coisas. E por um motivo, nós sofremos um desligamento. E eu perguntei, nossa Deus, e agora? Nós temos que aprender que a nossa dependência está em Deus, não está nas pessoas, não está até mesmo nas grandezas que Ele já fez, porque elas já passaram, e eis que se fazem coisas novas. Deus, Ele quer fazer algo novo para nós. Nós precisamos perceber o novo de Deus. Mas é importante eu abrir um parêntese aqui e dizer que às vezes o novo de Deus não é deixar para trás aquilo que está velho, não é jogar fora aquilo que está velho, mas é trazer o novo através do renovo de coisas velhas. Há coisas que precisam ser renovadas. Eu me lembro uma vez que eu me encontrava nesse comodismo espiritual, onde nada acontecia, onde estava tudo bom. E de repente me veio uma pressão e eu comecei a perguntar para Deus, Deus, de onde que vem isso, Senhor? Deus me ajuda. E me incomodou tanto que eu comecei a buscar algo novo de Deus. Eu precisava de algo mais. Eu não queria mais me encontrar naquela pele que não trazia elasticidade, que não recebia nada novo de Deus. E eu comecei a questionar a Deus, Deus, o que está acontecendo? E eu virei e falei assim, quer saber? Tem muito tempo que eu estou aqui nessa igreja. Eu cresci aqui, eu estou aqui, tem um tempão. Eu acho que está na hora de mudar já. Eu acho que está na hora de eu ir para outra igreja, de eu conhecer pessoas novas. E eu lembro que teve um dia em que eu entrei aqui dentro e eu falei assim, é o meu último dia aqui. Eu tinha falado só para algumas pessoas e falei assim, agora eu vou para outra igreja. Eu acho que lá Deus tem algo novo para mim. Lá Deus tem algo para se revelar a mim. Aqui eu já conheço todo mundo, eu já sei de tudo, parece que eu já vivi tudo. E eu lembro que nesse dia era um culto de terça-feira, e a Márcia tinha um mês que ela tinha acabado de estar na liderança dos adolescentes, eu não tinha tido nenhum contato com ela ainda. E eu lembro que nós paramos naquele canto por algum motivo, e a igreja toda já tinha ido embora, e nós começamos a conversar. E eu me abri com ela e eu falei assim, olha, eu sei, eu posso até ajudar, mas eu vou ser sincera para você, era o meu último dia aqui, eu não ia mais voltar aqui. E Deus usou a vida da Márcia de uma maneira tão bonita e tão linda, que eu digo que não foi ela que estava conversando comigo, mas foi o Senhor. Acendeu-se em mim uma luz e uma visão do qual já se tinha apagado, aquele estado de comodismo, aquele incômodo que o Senhor já estava me trazendo. E eu lembro que eu fui para casa chorando, e Deus falava ao meu coração que aquela luz que estava apagada havia se acendido. Às vezes é preciso que nós passemos por situações e por pressões para que saiamos do nosso comodismo. E a partir daquele momento, eu fui voltando e sabendo de que não era a minha hora, não era o meu tempo de ir. Mas era apenas um sinal de Deus que Ele queria e me traria coisas novas, e como trouxe também. Sou grata a Deus por isso, como trouxe também. Eu quero te dizer que às vezes você tem passado por situações e por dificuldades, e às vezes você tem olhado e tem pensado, meu Deus, já acabou, não tem mais jeito, a minha hora chega, vou embora. Não. Às vezes é Deus te despertando de algum comodismo, de alguma situação. Às vezes eu fico pensando, será que tu está no lugar que Deus queria que você estivesse? Será que você está trabalhando da forma que Deus gostaria que você trabalhasse? Será que você tem cumprido o teu ministério da forma que Deus te chamou para cumprir? Será que você tem exercido aquilo que Deus te chamou para exercer? Ou será que você tem estado escondido em algum lugar ou em alguma situação para não viver aquilo que Deus te chamou, para não fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer?
É hora de ver e enxergar as coisas novas de Deus. É hora de ver o trabalhar do Senhor e entender e compreender. Às vezes nós fazemos tantas perguntas para Deus, mas às vezes Deus nos deixa passar por situações e por dificuldades para que possamos receber o novo de Deus. Amém? Que nós possamos nos desprender daquela pele velha, daquele odre velho, para que possamos receber o novo de Deus. Que nós possamos também pregar o novo de Deus, o evangelho novo de Deus. Que nós possamos receber o novo de Deus. Que nós nessa noite possamos receber odres novos, pele nova, que possa sofrer elasticidade com vinho novo que vai ser fermentado em nossos corações. Não se prenda às coisas passadas, não se prenda às coisas que já passaram, mas consiga enxergar o novo de Deus. Muitas das vezes você pergunta: Senhor, mas será que eu tenho que exercer isso? Senhor, será que é isso a tua vontade? Às vezes Deus te deu um odre com capacitação, às vezes Deus está te mostrando a capacidade que Ele está te dando, e você ainda pergunta: Deus, será que eu tenho que fazer isso? Comece a entender o novo de Deus e receba o novo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, para que nós possamos ser revestidos com peles novas que consigam sofrer novas elasticidades. Que nós possamos receber o vinho novo do Senhor. Irmão Marcelo, ora por... Glória